Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Diária. O capítulo de hoje é Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou em uma barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 70 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa parábolas para falar com eles? Jesus então respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas, para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto bom. Um dá 100, outro dá 60 e outro 30 por um. Jesus então contou-lhes outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono então respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês também arranquem o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Jesus contou outra parábola do reino do céu. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas,
Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos, Senhor, a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam uns aos outros a pecar e aos que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do céu. No reino de seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem os peixes bons. Os peixes bons vão para o cesto, e os que não são bons são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: E assim, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam: De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí por causa da falta de fé deles. Este texto encontra-se em Mateus, capítulo 13 da nossa Bíblia Sagrada. Peço humildemente que se inscrevam no nosso canal, o canal Bíblia Diária, e compartilhem estes vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus.